Olá, saudações a todos os amigos do canal. Bem, no vídeo anterior nós falamos acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, ou seja, o que seria o pecado imperdoável. E nesse vídeo, o nosso irmão Daniel Liri, ele acabou ficando com uma questão, ou seja, uma dúvida, e lançou lá nos comentários. A sua dúvida é: como saber se eu pequei, ou seja, se eu cometi o pecado imperdoável? É uma pergunta muito interessante. Por que eu digo é uma pergunta muito interessante? Pois, no nosso dia a dia, ou seja, na nossa vida, na nossa caminhada, há duas formas de nós selarmos o nosso destino à salvação. Uma delas é cometendo o pecado contra o Espírito Santo, uma delas é o fechamento da porta da graça de uma forma de a morte e também o fechamento da porta da graça de não ouvirmos e obedecermos à voz de Deus. Então, essas são as formas que a porta da graça se fecha nas nossas vidas. Então, a pergunta que o nosso irmão Daniel Lee colocou no nosso meio é uma pergunta muito interessante e merece muita nossa atenção. Então, vou pedir para você prestar bastante atenção no vídeo de hoje e não só pedir a você, se não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal, comente, compartilhe e ajude-nos, Senhor, ajude-nos sim a espalhar a mensagem de Deus e alcançar milhares de almas para o reino de Cristo. Então, querido, o tema de hoje é este mesmo. Como saber se eu cometi o pecado imperdoável? Mas bem, se você está aqui hoje, é porque você não cometeu esse pecado imperdoável. Isso por quê? Porque a voz do Espírito ainda fala dentro de si, é porque o Espírito Santo ainda te move você a estar aqui a ouvir esse vídeo e não só a obedecer tudo quanto é dito na palavra de Deus. Vamos abrir aqui alguns textos bíblicos para nós podermos entender como que esse pecado funciona, ou se você pecou contra o Espírito ou não. Vamos abrir o livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versos 14. Vamos ouvir o que a Bíblia diz. Toma a leitura. Diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Querido, quando nós estamos a falar acerca do pecado contra o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo se retira da nossa vida, um espírito mau vem tomar conta de nós. Na verdade, nós temos o Espírito Santo de Deus que atua dentro de nós. E como nós vimos nos outros vídeos anteriores, nós falamos aqui acerca da função do Espírito Santo. Nós vimos que o Espírito Santo, a sua função é de convencer o homem do pecado e abandonar tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Então, aqui nós estamos a ver que quando nós cometermos esse pecado contra o Espírito Santo de Deus, o Espírito se retira. E quando o Espírito se retira, algum espírito mau, algum espírito maligno toma conta de nós. E a Bíblia diz que quando esse espírito entra na nossa vida, quando toma conta de nós, ele nos assombra. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o espírito mau transforma a nossa vida, transforma o nosso ser. E a qual ponto que nós não possamos mais enxergar ou ouvir a voz de Deus. Desta feita também, nós não iremos andar de uma forma reta no caminho de Deus. Então, como identificar se eu não pequei contra o Espírito Santo de Deus? Este rei Saul que nós estamos a ver aqui, ele pecou contra o Espírito Santo. E aqui a Bíblia diz que ele, quando pecou, imediatamente o Espírito Santo de Deus se retirou. Após a retirada do Espírito Santo de Deus, o espírito maligno, os demônios, tomaram conta dele. E o que o rei Saul passou a ser, ou seja, o que o rei Saul estava fazendo? O rei Saul passou a ser atormentado por aqueles demônios a sua vida toda. Então, querido, como que você pode identificar que você não pecou contra o Espírito? É uma forma muito simples. Olha, se você dentro de si ainda sente o arrependimento, é porque Deus ainda está consigo. Ou seja, é porque o Espírito Santo de Deus ainda está trabalhando dentro do seu coração. Se o Espírito Santo ainda te diz que isso você deve abandonar, ou seja, se o Espírito Santo ele te mostra o caminho a seguir, é que o Espírito ainda vive dentro de si. E uma das melhores formas também de identificar que você não pecou contra o Espírito Santo de Deus é a forma em que você se dedica nas coisas de Deus. Se você leva a sério o Evangelho, se você leva a sério a palavra de Deus, se você leva a sério tudo aquilo que se chama de Deus, então o Espírito Santo ainda atua dentro de si. Porque existem homens que eu tenho visto, existem pessoas que eu tenho visto ao redor de mim, ou seja, na minha sociedade, nós temos visto homens que bebem, homens que fumam, homens que não querem saber nada de Deus. Quando você fala a ele acerca de Deus, ele diz que Deus não existe. Ou seja, até eles dizem que
Deus não faz nada para a sua vida. Então essas pessoas já blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. E não só essas pessoas, já não têm o Espírito Santo dentro de si, ou seja, dentro das suas vidas. Então, se hoje você consegue ouvir a voz do Espírito, se hoje você consegue ouvir o que se diz de arrependimento dentro do seu coração, é porque o Espírito ainda está atuando. E também posso dar um exemplo aqui, no livro de Salmos, nós vamos ler, vamos perceber que o rei Davi, quando ele pecou com a Betseba, quando ele cometeu o adultério e mandou matar o marido da Betseba, que é Urias, nós vamos ver que Davi ele cometeu um pecado. Primeiro ele cometeu adultério e de seguida ele também pecou contra o Espírito Santo de Deus. E Davi, o que ele fez? Após ele cometer esse pecado, nós vamos ver que Davi ele percebeu da sua situação. Isso porque o Espírito Santo de Deus falou dentro do seu coração que ele havia pecado contra o Deus Altíssimo. E de seguida o que Davi fez? Davi fez uma oração e na sua oração Davi confessou o seu pecado. Ele disse: Senhor, eu conheço as minhas transgressões, eu conheço o meu pecado. Perdoa-me, purifica e lava-me. E ele ainda suplica dizendo que: Senhor, não retires de mim o seu Santo Espírito. Isso por quê? Porque Davi havia reconhecido que ele pecou contra o Espírito. Como que Davi percebeu que ele tinha pecado contra o Espírito? É que quando Davi olhou para a mulher que estava tomando banho, e quando Davi a desejou que pudesse a tomar e lhe fizesse a sua esposa, então Davi ele se percebeu que aquilo era pecado. Pois também, vamos ver na Bíblia, a Bíblia diz que não adulterarás. Então Davi já tinha essa lei, já tinha esses mandamentos no seu coração. Então Davi, quando ele se apercebe que ele havia pecado, ele percebeu que eu tenho pecado contra o Espírito Santo de Deus. Porque ele resistiu à voz do Espírito. Porque o Espírito e mostrou-lhe dizendo que isto é pecado. Mas ele desobedeceu àquela voz do Espírito e tomou aquela mulher e teve com eles relações. Aí Davi pecou contra o Espírito Santo de Deus. Porque ele ignorou ouvir a voz de Deus. Vamos ler um bocado da Bíblia e nós vamos perceber o que a Bíblia tem a nos falar a respeito disso. Vamos abrir o nosso livro de Salmos, no capítulo 51, e nós vamos ler aqui do versos 1, 2 e 3. Vamos abrir Salmos, vou abrir na minha Bíblia, Salmos 51, estou com a minha Bíblia aberta aqui, espero também que esteja com a sua Bíblia, para que você possa me acompanhar na leitura. Diz assim no verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidões das tuas misericórdias. No verso 2 diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. No verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Querido, vejam o que Davi ele falou. Ele diz na sua palavra, ele diz, Senhor, primeiro ele diz, Senhor, eu conheço o meu pecado. E ele diz, eu conheço as minhas transgressões, a minha iniquidade. O que quer dizer com isso? Quer dizer que Davi, ele assumiu categoricamente que ele havia pecado contra Deus e contra o Espírito. Se nós formos a ler no versos 10, 11, 12, nós vamos perceber o que ele diz de seguida. Diz, não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O que quer dizer com isso? Ele estava a pedir a Deus que Deus não retirasse aquele Espírito Santo e que após o Espírito Santo de Deus pudesse trabalhar no coração dele, de modo que ele pudesse ter um espírito voluntário. O espírito voluntário que Davi aqui ele pede a Deus é o espírito de obediência. Então, queridos, se nós estamos aqui, estamos a estudar a respeito desse tema e desta mensagem, é obviamente que você ainda não pecou contra o Espírito Santo. Porque se você parou para assistir esse vídeo, se você parou para analisar e ouvir este vídeo e assistir, é porque o Espírito Santo te conduziu até aqui. É porque o Espírito Santo está a trabalhar no seu coração e está a te mostrar o que você deve fazer para não pecar contra ele. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo ela é cometida da seguinte forma: desobediência à voz do Espírito, blasfemar contra Deus, se colocar no lugar de Deus, não ouvir a voz de Deus, não também querer, ou seja, brincar com as coisas sagradas de Deus. Isso é blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Então, eu vou dar mais um breve resumo aqui a respeito da nossa lição, ou seja, a respeito da pergunta do nosso irmão Daniel. Ou seja, é assim, quando nós estamos
para analisar se eu pequei contra o Espírito Santo de Deus, nós devemos perceber que se nós pecarmos contra o Espírito Santo de Deus, nós não temos mais arrependimento. Se não temos arrependimento, não temos a confissão. Se não temos a confissão, não temos acesso à salvação. Então, se você hoje está aqui, é porque você ainda não cometeu esse pecado. Mas muito cuidado para não cometer esse pecado, porque esse pecado sela o nosso destino. Porque se nós pecarmos contra o Espírito Santo de Deus, não temos mais a salvação. E se não temos a salvação, não temos mais, perdemos o reino de Deus. Então, querido, este foi mais um vídeo no nosso canal. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, comentar e compartilhar a mensagem. Se você ficou com uma dúvida, deixe lá nos comentários. E se eu conseguir responder a sua questão, o irmão Danilo Lira, então, por favor, deixe lá nos comentários para ver se a sua dúvida ela foi respondida ou não. E dizer, querido, temos aqui essas lições que nós vamos aprender. São 21 lições que nós vamos aprender ao decorrer do tempo. Então, por favor, não perca. É muita bênção e também são muitos estudos na aprendizagem da Palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos temas desse estudo aqui. Então eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus assim permitir. Então, um beijo e um forte abraço.